Saudações a todos e a todos. Estamos terminando a nossa República Velha. Nós vamos falar nessa aula sobre o golpe de 1930. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente ir seguindo aí nosso roteiro, né? Então tá lá. O golpe de 1930. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Ora, era evidente que no final dos anos 20, e já falamos sobre isso, foram anos importantes da historiografia brasileira, né, com a crise dos tenentes, a rebelião dos tenentes, né, as reivindicações operárias, a manifestação da intelectualidade, com o movimento do modernismo de 1922. E, para agravar a situação, a crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Foi uma crise financeira do capitalismo liberal que ocorre nos Estados Unidos da América, onde a superprodução e o subconsumo vai levar à quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos entram em profunda crise econômica, né? E uma das medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos para superar essa crise econômica foi a suspensão das importações feitas por aquele país. O que isso tem a ver com o Brasil? Essa suspensão das importações significa que os Estados Unidos suspendem as importações do café brasileiro. A essa época, a essa altura, os Estados Unidos eram os maiores compradores do café brasileiro. Ora, aliados aí, uma crise interna, agora com uma crise externa, o governo, nos anos 1929, uma superprodução do café, uma superprodução, né? O governo, com a crise nos Estados Unidos, resolve não fazer empréstimos a esses cafeicultores, né, pelo Banco do Brasil, até porque sofria uma pressão do capitalismo, do capital externo para segurar, né, a economia brasileira. São Paulo rompe, né, para proteção desse café. São Paulo rompe com a oligarquia mineira justamente nas eleições de 1929, quando o presidente Washington Luiz, paulista, né, que vai governar de 26 a 29, ele indica o seu sucessor, um outro paulista, Júlio Prestes, né? Então, com o rompimento dessas duas grandes oligarquias, essas oligarquias que dominavam, né, o cenário político brasileiro à época, a oligarquia mineira, que lançaria para a presidência da República e, precisamente, elegeria, né, vou acertar aqui, paulista, elegeria o novo presidente do Brasil, o governador, chamado à época o presidente Antônio Carlos. Ela, com esse rompimento, ela decide se aliar a uma oligarquia que já há tempos, né, vinha aí se sobressaindo com grande liderança, né, que é a oligarquia do Rio Grande do Sul. Então, ali, por iniciativa do Rio Grande do Sul, da oligarquia rio-grandense, oligarquia gaúcha, eles formam a chamada
Aliança Liberal, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Lançando como candidatos à presidência e vice-presidente Getúlio Vargas, pelo Rio Grande do Sul, e João Pessoa, pela Paraíba. Minas Gerais se absteve, até porque sabia que, se fosse lançar a candidatura do mineiro Antônio Carlos, né, naturalmente ela perderia, porque, como já dissemos antes, essas duas oligarquias sabiam muito bem como eram manipulados os votos através da comissão de verificação das atas, né, eleitorais. Essa aliança liberal traz no seu programa, né, a instituição do voto secreto, atendendo aí aos tenentes, né, às camadas populares, o voto feminino, a justiça eleitoral, tudo isso em atendimento, né, aquelas propostas meio vagas, mas eram propostas dos tenentes, além da anistia aos oficiais condenados pelas rebeliões tenentistas. Trazia ainda no seu programa algumas reformas sociais para atender, né, os trabalhadores, os operários, a classe operária, a fixação da jornada de trabalho de 8 horas e a regulamentação do trabalho das mulheres e crianças. Bom, isso no sentido de que daria uma nova configuração, né, a essa política no Brasil a partir de agora. Então, por outro lado, a candidatura governista, apoiada por Washington Luiz, a candidatura de Júlio Prestes. Não é o Prestes parente do Luiz Carlos Prestes, o tenente lá da coluna Prestes, né? É o Prestes lá de São Paulo, da oligarquia paulista. E esses governistas tinham controle de 17 estados, né? Bom, no final, como todos poderiam já saber, né, embora Getúlio tenha no Rio Grande do Sul aí 1 milhão de votos, 200 e tantos mil votos, contra pouco, menos de 1.000 de Júlio Prestes lá no estado do Rio Grande do Sul, a candidatura de Júlio Prestes saiu vencedora, com mais de 1 milhão e 600 mil votos, contra aí menos de 1 milhão de Getúlio Vargas. Ora, as duas oligarquias as duas candidaturas, haviam se comprometido a reconhecer o resultado das eleições. Mas aqueles jovens pertencentes, né, a essas oligarquias, especialmente no Rio Grande do Sul, cita aí, por exemplo, a figura de Oswaldo Aranha, né? Em Minas Gerais também não gostou da derrota, né? O próprio presidente Antônio Carlos. Percebo que eu estou dizendo presidente porque, à época, chamava os governadores de estado de presidentes de estado, né? Não gostaram do resultado das eleições e vão se unir, né, aos tenentes. Tá? Essa oposição se junta aos tenentes. Então, lá no Nordeste do Brasil, destaca a figura de Juarez Távora, né? E esses resolvem ir para o golpe, né? É aí que entra a figura aquela citação que eu falei lá no início: façamos a revolução antes que o povo a faça, a figura do presidente Antônio Carlos, né, que cita isso. Então vamos tomar, porque o clima é um clima de insatisfação e vai haver um golpe, né? Então, percebendo isso antes que esses tenentes com esses jovens, né, oposicionistas tivessem a adesão dos operários, né, da população, da classe média, a oligarquia tratou os chefes oligárquicos, né, tratou de tomar os rumos do movimento. Bom, a pecha para tal, a desculpa para tal, o assassinato do então ex-candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa. Uma questão lá das oligarquias da Paraíba, né? Questão política deles lá. João Pessoa é assassinado. Então,
aquele é o pretexto para que o movimento do golpe já se impusesse, né? Então, tropas gaúchas começam a marchar, né? Sob a liderança do tenente-coronel Góes Monteiro. Eles tinham assim a confiança máxima da oligarquia gaúcha, né? Já começam a marchar rumo à capital, Rio de Janeiro. No Nordeste, Juarez Távora, né, já aciona ali os seus coligados e toma a maioria dos estados. Tropas de Minas Gerais, sob a liderança aí né, política do presidente Antônio Carlos, já partem para São Paulo, né, para anularem, né, justamente as tropas paulistas. E na capital, Rio de Janeiro, uma junta militar composta aí por generais, né, e almirantes, depõe o presidente Getúlio Vargas. Então, São Paulo nem resistiu à aproximação dos mineiros, visto que tiveram a notícia da deposição do presidente Washington Luiz. Então, assume o governo, né, chamado governo revolucionário e provisório, Getúlio Vargas, chefe aí do golpe, chefe dessa chamada revolução. E assim nós começamos a era Vargas, né? E isso significa o fim da República Velha, o fim da República Oligárquica no Brasil. Uma próxima aula nós falamos aí para frente, né, do governo Vargas, da chamada Era Vargas. Saudações a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana.